tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, eu estou fazendo a exposição do Evangelho segundo escreveu João. Eu já expus até o versículo 22 e hoje eu estarei dando continuidade com a exposição no capítulo 3, a partir do versículo 23. Lembrando que eu já fiz vários vídeos neste Evangelho. Eu já fiz 8 vídeos no capítulo 1, eu fiz 3 vídeos no capítulo 2 e já fiz 5 vídeos nesse capítulo 3. E também eu tenho uma playlist do Evangelho de João. Então, se você quiser assistir os outros vídeos que eu já fiz, é só você procurar aí na playlist, você vai encontrar. Deixa eu compartilhar, tá aí a minha Bíblia, está na tela. Então, versículo 23 do capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu João, o filho de Zebedeu. Diz assim: Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Lembrando que este é João, filho de Isabel com Zacarias. Ele era da linhagem de Arão, da tribo de Levi. Portanto, esse João aqui, se não fosse o chamado de Deus, ele provavelmente seria um sacerdote. Mas Deus o chamou para uma missão diferente, ser a voz de Deus clamando no deserto, anunciando a chegada do Mashiach, que é Jesus. Este João aqui, ele foi o precursor de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E o nome de João significa Jeová é um doador gracioso. E aqui o versículo 23, que ele estava também batizando em Enom, perto de Salim. Eu tenho um mapa aqui, deixa eu compartilhar com vocês. Pronto, está aí o mapa. Se você der uma olhada bem aí embaixo, perto da palavra Samaria, você vai encontrar os 2 lugares, Salim, Enom. E do outro lado do Jordão, você vai encontrar a cidade de Pela, que segundo a história ou a tradição, os judeus que estavam em Jerusalém, na ocasião da destruição do templo, no ano 70, eles fugiram, lembrando das palavras de Jesus em Mateus 24, eles fugiram para essa cidade. Mas voltemos aqui ao nosso Evangelho. Então, João, ele estava batizando aqui, nessa região aqui, Enom e Salim. Diz aí o texto. Então, você já sabe que é um lugar às margens do rio Jordão, que está entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Porque ali havia muitas águas, e com certeza muitas águas mesmo.
porque se hoje ainda tem bastante água, imagine no tempo de Jesus, quando as águas do Mar da Galileia, as águas do Jordão, elas não eram desviadas para a agricultura. Hoje sim, grande parte das águas do Jordão são desviadas para a agricultura, diminuindo assim o seu curso. Mas no período de Jesus não era este o problema. Então ali havia muitas águas mesmo. E o povo concorria. Interessante esta palavra, concorrer o povo, é paragnomai. Está aí no lado direito da tela, paragnomai, estar presente, aproximar, surgir, aparecer publicamente. Então o povo comparecia publicamente ali naquela região e era batizado. E novamente aí a palavra baptizo, baptizo. Eu já até falei sobre a palavra baptizo, que na língua grega tem aí a palavra bapto e baptizo. A palavra bapto é simplesmente mergulhar, mas que não traz nenhuma alteração. E o baptizo é um mergulho que traz mudança permanente. Por que eles chegaram a essa conclusão? Porque existe um homem, um médico grego chamado Nicânder, que viveu no ano 200 a.C., e ele deixou uma receita como fazer picles. E ele, na receita, ele faz menção desta palavra na receita, e ele usa as duas palavras, bapto e baptizo. Bapto no sentido de mergulhar na água fervente, e baptizo no sentido de mergulhar o picles na solução de vinagre. E quando ele passava pelo mergulho na solução de vinagre, alterava o seu gosto permanente. Então pode ver que o baptizo é uma mudança permanente na vida de um ser humano. E o povo concorria para ser batizado. E o 24 informa, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Lembrando que João, ele foi preso, encarcerado, e depois ele foi degolado, ele foi morto, tendo a sua cabeça decepada, porque ele condenou o adultério de Herodes, pois Herodes possuiu a mulher do seu irmão. Então ele estava vivendo em um adultério. E ele condenou o Herodes. Olha, Herodes, não é lícito de possuir a mulher do teu irmão. Interessante que João, ele condenava o adultério de um homem que não era nem um religioso da época. Ele era uma autoridade, ele era o rei ali da região de Israel. Por causa disso, ele perdeu a sua cabeça. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Então, porque João também, ele tinha discípulos, que, inclusive, alguns dos discípulos de João, eles passaram a seguir Jesus. Nós já falamos sobre isso também em vídeos anteriores. Não vou falar isso agora, mas alguns dos discípulos de João passaram a seguir a Jesus. Mas veja que João ainda continuou com o número de discípulos e levantou-se uma contenda
entre os discípulos de João e um judeu. Não era judeus ou fariseus, pode ser que eram fariseus, que ele era da seita dos fariseus, mas era um judeu. E suscitar aí, acontecer, um evento, ocorrer o quê? Uma contenda. O que é uma contenda na língua grega? Contenda na língua grega é zétesis. Zétesis. O sigma na língua grega não tem o som de Z. É o som de S mesmo. Então é zétesis. Zétesis é um questionamento, um debate. Veja bem, naquele período da história já existiam debates acalorados. Um tema que gera controvérsia é o termo zétesis. Então, zétesis é um debate, é um tema de controvérsia. Então, eles começaram a debater. E o que eles estavam falando? Olha aí, eles estavam falando no finalzinho do versículo 25 a respeito da purificação. O que era purificação? Os judeus tinham um ritual, a palavra grega aí é catarismos. Catarismos era limpeza, purificação, purgação, lavagem ritual, da lavagem dos judeus antes e depois de suas refeições. Então o termo purificação ele é muito abrangente, da purificação levítica de mulheres depois do parto, limpeza de culpa de pecados feito pelo sacrifício expiatório de Cristo, mas é um fato de haver uma lavagem ritual. Então, o debate era ritualístico, é algo ritual, o que os judeus praticavam, no sentido da purificação. E foram ter com João, e lhe disseram, mestre, interessante, e parece que a discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação tinha alguma coisa relacionada à pessoa de Jesus. Veja bem, vamos ler o texto que nós vamos chegar a essa conclusão. E foram ter com João e lhe disseram. Veja que aí tem uma conjunção na língua grega, cair esta aqui, ó, essa palavrinha aqui, ó, que eu estou passando o mouse em cima, cair. Deixa eu colocar ela aqui no lado direito. Cair é uma conjunção aditiva. Então ela tem uma ação aditiva no texto. Então, eles no versículo 25, ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou uma contenda com respeito à purificação. Ponto. 26. E, aí usou a conjunção cair, e foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo, deixa eu puxar o texto aqui, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Será que este judeu aqui estava questionando o fato de Jesus também estar batizando? Ainda que Jesus não batizava, mas os seus discípulos. Jesus, pelo que nós entendemos pelo texto, tem uma outra... Eu creio que nós vamos chegar lá, está nesse mesmo evangelho, no capítulo 4. Breve, nós vamos falar sobre isso. Está no capítulo 4, eu tenho a outra Bíblia aqui, versículo 2. Se bem que Jesus mesmo não batizava, em sim os seus discípulos. Capítulo 4, versículo 2. Então veja que Jesus batizava através dos seus discípulos. Com certeza, o batismo fazia parte de um ritual de purificação dos judeus. Era um ato de purificação. Por isso que eles não tinham muito problema com relação ao batismo de João.
Mas quando eles viram Jesus também, ou os discípulos de Jesus, batizando, sob a liderança de Jesus, com certeza eles foram questionar isso com os discípulos de João. E os discípulos de João, provavelmente não tendo resposta, eles foram até João e disseram. Interessante é que eles consideram João como um mestre. E o termo grego aí é rabei, que vem da palavra rabi, que no hebraico é Rav, ou Rav, que é meu grande mestre, meu ilustre Senhor. Então, rabi é isso, meu mestre, meu professor. Então, aquele que estava contigo além do Jordão. Engraçado que eles não citaram o nome de Jesus. Não sei porquê, eles não citaram. Aquele que estava contigo além do Jordão, ou Jesus, aquele que o Senhor batizou. Olha, está acontecendo isso. Mas não, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando. E aí a palavra também é baptizo. E todos lhe saem ao encontro. Então veja que quando fala todos aqui, não é todos, mas todos no sentido de uma multidão grande que saía ao encontro de Jesus e seus discípulos e eram batizados. E aí João responde, está aí no versículo 27. Então o João, ele dá uma resposta. Olha só. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Com certeza, João está falando das coisas espirituais. Alguém somente pode receber algo espiritual se Deus não lhe conceder, se o Senhor não permitir. No versículo 28 diz assim: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse. Olha, vós mesmos sois testemunha. Ele está dizendo para quem? Ele está falando para os seus discípulos. Olha, vocês mesmos são testemunho do que eu já disse. Eu já falei isso. Vocês são testemunha do que eu disse. Vocês são testemunha. Testemunha aqui é marturel. Martureite é o termo aí. Martureite é o verbo, ou melhor, marturel é o verbo, martureite é a conjugação do verbo marturel, que está no tempo presente, na voz ativa e no modo indicativo. Olha, vós mesmos sois testemunha do que eu vos disse. Eu não sou o Cristo. Provavelmente eles estavam questionando o batismo, com os discípulos. O judeu estava questionando o ato da purificação com os discípulos de João, com certeza alguma coisa relacionada ao Mashiach. Não traz o conteúdo da discussão, do debate acalorado, mas tinha algo relacionado à pessoa de Jesus ou do Mashiach, porque o João fala: vós mesmos, vocês meus discípulos, sois testemunho de que eu já vos disse, eu já falei com vocês. Eu não sou o Cristo. Olha, eu não sou o Cristo. Ou seja, eu não sou o Mashiach, o ungido. Mas fui enviado, olha aí. Apóstolo. Apóstolo da ideia de aquele que foi enviado. Então, apóstolos, aí a palavra aí, o verbo
O verbo está conjugado, apóstolo está conjugado no tempo perfeito, na voz passiva. Ou seja, eu fui enviado. Então, por isso que está na voz passiva. E esta palavrinha aqui, ó, apestalmenos, que é esta palavra aqui. Apestalmenos, que vem da palavra apóstolo, ou enviado, apóstolo. Como seu precursor. O que é precursor? Que vem antes, que vai na frente. Olha, eu fui enviado para ir na frente, porque já tinha sido falado a respeito dele. Olha aí o texto de Malaquias: eis que eu envio o meu mensageiro. E aí o termo hebraico é malar. Malar pode ser anjo, pode ser mensageiro, um representante. Então, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor. Está aí. Então, o precursor é João Batista. E engraçado que ele vai no 29 e diz o seguinte, deixa eu ver como é que está o tempo aqui, já estou com 21 minutos e está quase no momento de eu parar com esse vídeo. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente, e o que ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Interessante que João ele usa uma figura de linguagem. Quem tem a noiva é o noivo. Quem tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente, quem que estava presente no momento ali e que estava se alegrando? João. Então vamos entender o texto. Olha, o amigo, ele deu um ponto e vírgula. Quem tem a noiva é o noivo. Ok. Então, a noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo, aí a palavra é philos, a palavra grega é philos, amigo. Do noivo, que é mumphios, a palavra nunfios, é a palavra grega, é o noivo. E engraçado que a palavra grega para noiva é nanfi, está presente. E o que ouve muito se regozija. Sabe o que é regozijar? A palavra grega regozijar é hairo, ficar extremamente alegre. Então, o amigo do noivo que está presente e o que ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria rara, que também é alegria, só que hairo é extremamente alegre, é estar regozijante, e alegria é rara. Então, são duas palavras parecidas, provavelmente quase de uma mesma raiz. Então, o regozijar é hairo, está aí do lado direito da tela, e alegria é rara. Um é hairo e o outro é rara. O hairo é estar extremamente alegre e rara é estar alegre, ter satisfação. Então veja que ele está dizendo assim, olha, eu não faço parte da noiva, mas eu sou amigo do noivo. E quando eu escuto a voz do noivo, eu fico muito alegre, porque esta alegria já se cumpriu em mim. Provavelmente, isso aqui é uma interpretação minha, eu vou deixar isso, você tira a sua conclusão, mas parece que a igreja de Jesus na Bíblia, ela, no Novo Testamento, ela foi comparada como a noiva do Cordeiro.
Então parece que o que João quis dizer é o seguinte: olha, o noivo é Cristo, a noiva é a igreja. Então Jesus já deu início à sua igreja aqui na terra. Eu, João, não faço parte da noiva ou da igreja, porque João, ele é considerado o último profeta. Tem um texto que diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. E a partir desse momento é Jesus. Então, por isso que João provavelmente esteja falando isso. Olha, o noivo é Cristo, a noiva é a igreja, são os seus discípulos. Então, os discípulos que estavam ali com Jesus já era a igreja dele. Eu, João, sou amigo do noivo. E quando eu escuto a voz do noivo, que é Jesus, eu fico alegre. A minha alegria, eu fico extremamente alegre, pois esta alegria já se cumpriu em mim. E aí vem aquela frase famosíssima que muitos dizem ela: convém que ele cresça e que eu diminua. Esta frase foi dita por João Batista. Que ele, convém que ele cresça. Ele quem? Jesus. Convém que ele cresça e que eu, João Batista, o último profeta, comissionado pelo Pai, representante do Pai na terra, está aqui. Eu, João Batista, ele está escutando e está extremamente alegre, porque esta alegria já se cumpriu em mim. E convém que ele cresça, Jesus cresça, e que eu diminua. Pois bem, nós vamos parando por aqui. A partir do próximo vídeo, eu estarei provavelmente aí encerrando o capítulo 3, que fala a respeito do testemunho de João Batista. Deixa eu voltar aqui para a tela principal. Então, próximo vídeo, eu estarei encerrando o capítulo 3 e depois estarei entrando no capítulo 4. Capítulo 4 fala sobre a mulher de Samaria. É um capítulo lindo, lindo, lindo. Então não perca os próximos vídeos. Você que me assiste, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos que eu estou fazendo esta exposição do Evangelho. E a minha meta é expor todo o Novo Testamento, versículo por versículo. Eu já tenho uma playlist da exposição do Evangelho segundo escreveu Mateus, todinho. Também tem a exposição da carta de Paulo aos Romanos, e agora eu estou fazendo a exposição do Evangelho segundo escreveu João. Então, mas a minha meta, se Jesus não voltar, eu estarei expondo todo o Novo Testamento, versículo por versículo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar a sua vida rica e poderosamente.